Olá, vamos finalizar aqui agora a matemática financeira falando um pouco sobre juros compostos. Os juros compostos geralmente é o que é mais usado nas instituições financeiras, como os bancos, no mercado financeiro, como por exemplo na bolsa de valores lá, você ouve falar muito sobre juros compostos. E também é usado muito no comércio, tanto nas lojas que vendem eletrodomésticos, que vendem imóveis, usado muito juros compostos. Então aqui eu vou ver aqui uma parte básica dos juros compostos aqui para você mais ou menos ter uma noção de como ele é usado na matemática financeira. E no final dessa apostila aqui, que estará disponibilizada para vocês, terá alguns exercícios envolvendo os juros simples e os juros compostos. Aqui ficará como exercício para vocês tentarem resolver essas atividades aí. Vamos terminar finalizando essa parte de juros compostos. Juros compostos. Aqui uma definição básica. Nesse regime, após cada período, os juros são incorporados ao capital inicial, passando a render sobre o novo total. Dessa forma, os cálculos são efetuados como juros sobre juros. Então, aqui nos juros compostos, ele será denominado de juros sobre juros, ou seja, eu calculo o juros do capital inicial. Aí, para mim calcular o juro desse capital no próximo período, eu vou usar esse capital e vou multiplicar a minha taxa por esse capital. Aí, quando eu faço a soma, então eu calculo esse novo capital. Então, a ideia básica de juros sobre juros é essa. De juros compostos é essa, é juros sobre juros. Aqui. Os juros compostos são mais usados nas instituições porque se você for ver assim, a diferença do juro composto para o juro simples, o juro composto sempre vai ser maior o valor dele. Por isso que as instituições financeiras utilizam mais juros compostos. Aí vamos aqui a algum tópico referente aí também. Regime de juros compostos é aquele que o juro gerado pela aplicação ao empréstimo será ele incorporado, passando a participar da geração de juros no período seguinte. Isso significa que, ao final do período, o capital passa a ser o capital inicial acrescido dos juros do período e assim sucessivamente. Então, o que ele fala aqui? Então, nos juros compostos, o meu capital inicial vai ser sempre o montante anterior. Então essa é a ideia aqui, pegar sempre o montante anterior e calcular esse novo capital inicial, multiplicando esse meu montante pela taxa de juros e somando com esse capital. Então a gente vai ver aqui mais ou menos como é que a gente vai fazer isso aqui, um exemplo. Suponhamos, por exemplo, que uma pessoa toma emprestada a juros compostos a importância de R$1.000. Então aqui R$1.000 é meu capital inicial aqui, pelo prazo de 4 meses. De 4 meses é o período, é o tempo da aplicação. A taxa de juros de 6% ao mês. E aqui é a minha taxa de juros. Aí ele fala aqui, ó, observe na tabela a seguir que cada mês são acrescidos 6% de juros ao montante, produzido ao montante até o final do mês anterior. Então, a cada mês eu vou calcular esse meu novo capital usando o montante anterior, como a gente vai ver aqui. Vamos lá aqui. Então está aqui o meu capital inicial aqui é 1.000. Então eu vou calcular, como é que eu vou calcular o juros? Vou multiplicar esse capital pela minha taxa de juros. Minha taxa é 6%, então a minha taxa vai ser então 1.000 vezes 0,6. Então esse aqui é o meu juro. Aí eu vou pegar esse juro e vou somar com o meu capital inicial aqui, ó, que ele faz aqui, ó. Fica então 1.000 somado com 60 dá 1.060. Agora, para me calcular esse montante no próximo período aqui, que é no segundo mês, aqui, vou pegar esse montante aqui, esse será meu capital inicial agora, e vou multiplicar esse montante pela taxa de juros agora. Então vai ficar então 1.060 multiplicado por 0,06. Isso vai me dar então, fazendo essa multiplicação, vai me dar 63,60. No regime de juros simples, vai ser sempre esse aqui, ó. Esse multiplicado pela taxa, aqui no lugar do juro. No composto não, no composto é esse aqui, ó. Eu pego esse valor aqui, final do primeiro período, e multiplico pela minha taxa aqui, ó. Eu vou achar meu novo juro. Então o que é que acontece? Então meu montante agora no final desse período vai ser, então vou pegar então 1.060 aqui, mais o meu juro que é 63,60 e vou somar. Então como a definição de montante é capital mais juros, fica então 1.060 que é o meu capital,
mais 63,60, que é o meu juro. Então deu 1.123. No caso agora. Agora eu vou pegar o esse aqui agora será meu capital inicial. Tá aqui ele, 1.123,60. Como é que eu calculo o juro? Eu pego, então, multiplico esse meu capital inicial aqui agora pela minha taxa de juros, que é 0,06. A taxa de juros continua a mesma sempre. Só que vai mudar o seu capital inicial. O capital inicial vai mudar agora no regime de juros compostos. Então vai ser então 1.123 vezes 0,06. Isso vai me dar então 67,41. Então, aqui nós temos, então, somando então, agora meu capital inicial, que é 1.123,60, somado com esse meu juro aqui, que é 67,41, vai me dar 1.194. O mesmo processo acontece no último período aqui, que é o mês 4 agora. Então, meu capital inicial vai ser agora esse aqui, e multiplicado, aí vai fazer aqui, esse capital inicial. Eu vou pegar, então, como é que eu calculo meu juros nesse período? Eu vou pegar, então, esse mesmo capital inicial aqui e multiplico pela taxa. Multiplicando 1.194,01 por 0,06 vai me dar 71,60. Então, esse aqui é o meu juro. Então, vai somando. Então, 1.194,01 mais 71,64. Somando aqui vai me dar, então, 1.265,65. Então, esse aqui é o meu montante no final de 4 meses. Então, veja aqui que o meu juro no primeiro mês deu 60, no segundo deu 63,60, no terceiro mês deu 67,41 e no meu último mês deu 71,60. Lá em regime de juros simples, esse montante, esse juro continua constante, será o mesmo. Aqui no composto não, porque o composto de juro vai aumentando. Então, você vê aqui, ó. Essa é a diferença lá. Lá no meu juro simples, o montante é o juro simples, ele é constante, ele não muda. Aqui não. Aqui ele varia, ó. Vai variando depois. Vocês veem. Vamos ver aqui a forma para a gente calcular esses juros. Então a gente tem então eu sei que o montante é igual a capital mais juros. Então o que é que eu quero achar o meu juros? Né? Então juro é igual a capital, é o montante menos o capital. O montante foi, a gente encontrou aqui. Depois foi esse aqui, R$1.265,65. E o meu capital inicial é esse aqui, ó, 1.000. Ok? Ok. 1.265,65. 1.000. Ok? Então isso aqui, fazendo essa subtração aqui, vai me dar então R$265,65. Então esse é o meu juro no final de 4 meses no regime de juros compostos. A gente poderia fazer assim também, ó. Se eu somar isso aqui, ó, esse montante, esse juro, com esse juro, com esse juro, com esse juro, vai me dar essa mesma resposta aqui, ó. Ok? Então a gente calcula de duas maneiras. A gente pode calcular assim, somando assim, ou usando a fórmula que é montante igual a capital mais juros, onde eu vou isolar meu juro que eu quero encontrar. Eu tenho o montante, tenho meu capital, então eu faço essa operação aqui, vou achar meu juro. Olha só, aí fala aqui, compara o juro a ser pago no regime de juros composto com o valor no regime de juros simples. A gente vai fazer uma comparação, porque eu vi aqui no regime de juros composto o valor do juro será maior. Aqui eu calculei, ó, no regime de juros simples aqui, ó. Então essa é a fórmula para calcular o regime de juros simples. Seria então, vai ficar C vezes I, que é a taxa vezes o tempo. Então o capital inicial é 1.000, a taxa 0,06 e o tempo é 4 meses, que é o 4 aqui. A gente vê, fazendo essa multiplicação aqui, vai dar 240. A gente viu, 240 aqui, 265 aqui. Então a gente viu que no regime de juros composto, o montante, o juro é maior. Por isso que essas empresas aí de financiamento usam juros compostos, porque ele é mais lucrativo para eles. E juros simples eles terão algumas perdas. Olha só, aí fala que veja que com juros sobre juros o valor é de R$265,65, maior do que no regime de juros compostos. Isso é maior do que no regime de juros compostos, é maior que no regime de juros simples. Aí a gente vai calcular agora esse montante. Como é que a gente calcula esse montante do sistema de juros composto? A gente fala aqui na definição. No regime de juros compostos, a cada período acrescentamos os juros ao montante já produzido, formando novo capital para o período
seguinte. Aí esse processo nós damos o nome de capitalização. Então, como eu falei, então a cada montante que a gente calcula, no final do período, a gente pega esse mesmo montante e vai calcular ele mais ele, né, mais os juros, a taxa vezes ele. Então, essa é a ideia para a gente calcular o montante de um juro composto. É só, vamos calcular o montante M para um capital C aplicado a uma taxa I por período, ocorrendo a capitalização no final de cada período, com um prazo T de períodos. Tá. A gente começa pelo primeiro montante. O montante vai ser, então, o capital mais o C, que é o capital, vezes a taxa. Então, a gente calcula o montante aqui do primeiro período, que é aquela fórmula do juros simples lá que a gente viu. A gente coloca o C em evidência aqui, para C ficar 1 mais I. Ficar 1 mais I. Aqui, para usar em evidência. Agora eu vou calcular agora no final do segundo período. Eu vou pegar esse montante aqui. A gente faz aqui, ó, no final do segundo período. Vai ser, então, eu vou pegar esse montante 2, agora vai ser o montante 1, mais ele multiplicado pela taxa. Ok? Então, como é que eu faço aqui? Eu tenho M aqui, eu coloco evidência. Ok? Só coloquei evidência aqui primeiro. O montante 1 é igual a 1 mais I. Mas esse M1 aqui, a gente já tem aqui, ó. A gente calculou ele bem aqui. Então, eu vou substituir agora esse valor aqui, no lugar desse M1 aqui. Substituindo o direção C, 1 mais I. E esse aqui continua, ó. Ele continua aqui. Então, só conferir ele aqui. A gente vê que é iguais aqui, ó. Como eles são iguais, então a multiplicação aqui. Então, eu posso somar esses dois expoentes aqui. Porque tem duas bases iguais. Quando as bases são iguais, a gente multiplica os expoentes. Somos expoentes. Então, tem um aqui e tem um aqui, para ficar, então, C, aí é o quadrado, porque tem também 1 com mais 1. Propriedade de potência lá. Então, esse aqui é o meu montante no final do segundo período. No segundo período, a gente vai fazer a mesma coisa. Como é que a gente faz? Então, eu pego, então, M3, vai ser o montante anterior, mais ele multiplicado pela taxa. Mesma ideia. Aí, coloco, como eu tenho M aqui, M2 aqui, M2 aqui, eu coloco evidência. Ficou 1 mais I. Mas esse M12 que eu já encontrei, ele está aqui, ó, esse valor bem aqui, ó. C, 1 mais I elevado ao quadrado. Então eu vou substituir, no lugar desse M2 aqui eu coloquei C mais 1 mais I ao quadrado. E esse aqui continua, 1 mais I. Vê aqui que agora que eu tenho a base é igual, e o meu expoente aqui é o 2, o expoente é 1. Então o que eu faço? Eu vou somar. Fica então C, 1 mais I ao cubo. Aí agora, como é que eu calculo o próximo? No período no montante 4, a mesma ideia. No montante 4 eu vou pegar, então, vai ser o montante 3, o montante anterior, mais ele multiplicado pela taxa. Então, como eu tenho 3 aqui, o que eu faço? Então, eu coloco evidência. Fator comum, coloco evidência. 1 mais I. Aqui é I, tá? Desculpa pelo erro. Tá? Aí, como eu calculei esse aqui, no montante anterior, eu tenho esse M3 aqui, eu substituo agora, que esse valor aqui é C, 1 mais I ao cubo. Mesma ideia, a base são iguais, então eu vou somar aqui, ó. Esse expoente com esse aqui. Aqui eu tenho 1, como não aparece sempre é 1. Então 3 mais 1 é 4, porque eu tenho C mais 4. Então esse foi o valor. Aí se eu fazer assim sucessivamente, o que é que eu vou achar? É só, ele fala aqui, ó, note que os montantes formam uma progressão geométrica de razão 1 mais I. Aqui generalizando o montante ao ter períodos, a taxa I de juros é dada por. Então eu vou ter uma PG, se for continuar fazendo esse processo, eu vou ter uma PG. Então, generalizando, como é que calcula o montante no regime de juros compostos? O meu montante vai ser igual ao capital inicial mais 1 mais I elevado a T. Esse aqui é o período. Então, essa é a fórmula para a gente calcular o montante dos juros compostos. Ok? Por exemplo, aqui, um exemplo. Luiz aplicou 2.500, esse aqui é o capital inicial, a taxa de 2% ao mês durante 5 meses. Então, ele me dá aqui um capital inicial, ele me dá aqui uma taxa de juros e me dá aqui um período. Então, ele fala aqui na pergunta: quanto receberá de juros se o regime da aplicação for juros simples? Então, eu vou calcular primeiramente aqui no regime de juros simples. Como é que seria? Então, eu tenho capital aqui que é 2.500, a taxa que é 2%. Que é igual a 0,02 e o T que é igual a 5 meses. Então, calculando esse juro aqui, primeiramente no regime de juros simples, nós temos aqui então capital, 2.500 vezes a taxa, que é 0,02 vezes I.
que vai me dar R$ 250 de juros. Então, esse capital que aplicar essa taxa aqui, 2% nesse período aqui, é R$ 250. Aqui ele fala que vai receber R$ 250 de juros. Agora eu vou fazer no regime de juros composto. Quanto receberá de juros se o regime de aplicação de juros composto agora? Então, olha só, como é que a gente calcula o juros no regime de juros composto? Primeiramente a gente calcula o capital, o montante, se a gente tem capital, a gente calcula o montante, depois joga na fórmula lá, montante é o capital mais juros. E fala aqui, vamos calcular o montante primeiro lá. Então o montante vai ser igual aqui a C, o capital inicial, 1 mais I elevado a T. A fórmula a gente calcula o montante. Então, substituindo o valor do capital inicial que é 2.500, 1 mais 0,2 elevado a 5 por tempo. Aí faço essa soma aqui dentro. Aí isso me dá aqui 1,02 elevado a 5. Aí fazendo essa potência aqui, vai me dar então 1,054. Multiplicado por isso aqui deu 2.760. Então eu calculei agora o meu montante. Agora eu quero saber quanto o valor dos juros agora. O que eu faço? Eu vou usar a fórmula lá. Eu sei que juro é igual aqui ao montante menos o capital. A gente viu. Meu montante deu 2.760. Meu capital inicial é 2.500. Então fazendo essa subtração aqui vai me dar 2.260. A gente fala aqui, ó. Dessa forma, em regime de juros composto, ele receberá R$260. No regime simples, ele receberá 250. No regime composto, ele receberá 260. A gente viu aqui, ó. Em cada caso que o montante ele terá no fim de, em cada caso que o montante ele terá no fim de cada uma das aplicações. Então a gente já calculou o que dá do juros composto. Ele tem esse montante aqui, ó, 2.760, no final do período de 2 meses lá. Agora então aqui no juros simples, como é que a gente calcula? Montante é igual a capital mais os juros. Então o meu capital é 2.500, meu juro 150, né? E juros simples. Então deu, fazendo essa soma aqui, deu então R$2.750. Então esse é o capital do regime de juros simples. De composto, esse aqui que a gente calculou. Então ele fala aqui, ó, no caso do juros composto, temos que 2.760. Então a gente viu que é maior, ok? Viu que o regime de juros compostos, o montante é maior que o regime de juros simples, ok? Então essa basicamente é a ideia para vocês calcularem o montante no sistema de juros compostos. Tanto o montante como o juro, você pode usar essa fórmula de montante que a gente viu aqui, para calcular o montante, depois a gente pode substituir aqui o valor. O juro é igual ao capital menos o montante, né? Para calcular o valor dos juros compostos, ok? Aí aqui para vocês fica um exercício aí de aplicação, para vocês tentarem resolver e para exercitar um pouco sobre esses conteúdos que a gente viu, juros simples e juros compostos. Temos aí na aula. Obrigado pela atenção.